8 horas 11 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 20 e fevereiro, o mês de outubro já foi embora, né? 29 de outubro de 2020. E o nosso convidado hoje, conforme sorteio, acompanhado por todos os partidos, né, virtualmente, online, né? Caio Viana, candidato pelo PDT à Prefeitura de Campos. Aloysio, nós voltamos com você nesse bloco, conforme falamos no bloco anterior, para você dar sequência ainda sobre o assunto também anterior, e depois a gente vai para o tema do bloco, que é as prováveis contradições aí da candidatura. Aloysio. Vamos lá, Caio, eu vou estava procurando aqui uma entrevista que o sociólogo da UF, professor da UF, Fabrício Maciel, deu aqui, foi em 17 de março deste ano. Ainda, analisando algumas entrevistas, inclusive a sua, acho que foi um pouco depois, agora eu não estou me lembrando se a sua foi antes ou depois. Mas vários pré-candidatos, né, que já tinham falado como pré-candidatos. Eu vou repetir o que ele disse aqui, nesse mesmo programa. Li umas entrevistas dos pré-candidatos a prefeito de Campos, né, dizendo que vão fazer pela saúde, que vão fazer pela educação. Beleza, mas diga como. A população precisa ouvir propostas concretas. Vai tirar o dinheiro de onde? Vai montar parcerias como? Concreto. A todos os candidatos, fica aí a provocação. Você precisa ter como prioridade o enfrentamento da desigualdade social. Não se pode abrir mão disso numa cidade paupérrima como Campos. Mas diga como. Onde? Como? Eu faço as perguntas do Fabrício Maciel a você. Você quer ouvir de todos os temas? Do social, do programa social. Porque como a gente estava falando do social antes, você falou que queria continuar falando sobre ele, vamos lá. Bom, a questão, Luiz, é aquela que eu já te disse anteriormente, vou voltar a repetir. É importante, como ele mesmo ressaltou, né, você ter programas que visem a melhorar a questão da desigualdade social no nosso município, que é grande. E aí, com isso, você não pode abrir mão da retomada desses programas sociais importantes. Eles têm que retomar. Agora, o tamanho deles vai de acordo com a capacidade financeira do município. A decisão de retomar é uma decisão política. A decisão de retomar, eu já deixei claro que nós vamos retomar. O tamanho vai se depender da questão financeira do município, de acordo, né, obviamente, com os ajustes que a gente vai promover na máquina e com o dinheiro novo que a gente vai trazer. Porque a partir do momento que você traz dinheiro novo, você pode investir o dinheiro novo em outras áreas, o que sobra também para você fazer. Você não precisa trazer especificamente para essa área. Você pode trazer para outras áreas, o que te dá capacidade para você conseguir colocar esses programas em prática. Com relação, por exemplo, à saúde, Aloysio, a saúde de Campos, a população precisa saber disso. Ano passado foi gasto 857 milhões de reais na saúde executados. Esse número não é baixo, Luiz. Esse número é o maior número já gasto na saúde pública de Campos. Você está hoje sem exame de imagem, né? Oi? E hoje a gente está sem exame de imagem no município. Entende? Então, assim, aí quase que não dá para a gente compreender que um município que gasta 857 milhões de reais não consegue dar manutenção no tomógrafo do Hospital Ferreira Machado? Não consegue fazer uma obra de infraestrutura no Hospital Geral de Guarulhos, que está caindo aos pedaços pelo abandono das últimas gestões lá? É inadmissível. Cidades com a quantidade de pessoas que Campos tem, com o tamanho de população que Campos tem, gastam muito menos, Aloysio. Vitória gasta muito menos, Niterói aqui no nosso estado gasta muito menos, tem uma saúde pública eficiente. Aí você vai falar, mas Campos atende a região. Por exemplo, Niterói também atende a região. E atende uma região grande também, que é São Gonçalo. Niterói recebe muita demanda de São Gonçalo. E a saúde pública lá funciona com muito menos gasto. Então, o que está faltando é a eficiência da máquina pública. Precisa fazer um choque de gestão na saúde, porque não tem cabimento gastar 857 milhões de reais lá, atrasar pagamento de hospitais contratualizados. Aí me chama a atenção um outro candidato
Eu acho que foi, inclusive, aqui no programa Folha no Ar, né, numa pergunta que você fez para o candidato da família Garotinho, e ele chegou a dizer que a mãe assumiu que a mãe dele entregou a gestão com 2 meses de atraso, sim, mas que a atual está com 14 meses de atraso. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Bom, mas peraí, ele está querendo dizer que é normal os 2 meses que eles entregaram de atraso? Atrasar pagamento de prestador de serviço e de funcionário não é normal. É falta de planejamento. É falta de dar eficiência na administração pública. Isso não é normal. Ainda mais tendo o orçamento que a saúde tem em Campos, que é o que eu volto a dizer e tenho dito sempre, a saúde vai ser prioridade no meu governo. Nós vamos reformar o Hospital Geral de Guarulhos, nós vamos voltar com o programa Saúde da Família, tão importante, exatamente para desafogar os hospitais e para promover uma saúde preventiva, o que você sabe que o investimento na saúde preventiva você economiza posteriormente, então é importante o retorno desse programa. É importante a gente zerar as filas de marcação de exames e de consulta e cirurgias. Não tem cabimento uma pessoa sair para fazer uma consulta, ela recebe o encaminhamento do médico para fazer um exame, ela leva 6 meses. 6 meses para conseguir fazer um exame. Quando ela volta para poder apresentar isso para o médico, ela ainda leva mais algum tempo para conseguir marcar a consulta de novo. Muitas vezes há a necessidade de ser feito um novo pedido e aí ela vai de novo para a fila. Isso não existe. E nós não estamos falando aqui de gastos absurdos para resolver esse problema. Nós estamos falando de eficiência da administração pública, eficiência na gestão da saúde, o que não vem acontecendo. A saúde vai ser tratada de forma prioritária e técnica. Não dá para poder você colocar elementos para fazer política na saúde pública do município, fazer política para a vida das pessoas. Saúde é prioridade. Ainda mais no momento que a gente está vivendo de pandemia. É preciso trabalhar de forma técnica, de forma planejada, de forma que a gente consiga dar à população um atendimento do gasto que é feito. Não tem condição você gastar um dos maiores orçamentos que tem para a saúde proporcionalmente no país, de uma cidade, e você não tem um atendimento de qualidade, se atrasar o pagamento de hospitais filantrópicos, profissionais da saúde com o salário atrasado, sem o serviço de imagem sendo proporcionado para a população, postos de saúde sendo fechados, falta de medicamento, de insumos básicos. Chega para a gente, Aloysio, relatos de médicos pararem o atendimento para comprar uma luva ou uma gaze para concluir o atendimento no paciente. Isso é inadmissível. O profissional que já está sofrendo com a precariedade das estruturas, com a falta de valorização, ele ainda tem que parar o atendimento ao cidadão campista que foi ali para ser atendido, que contribui, que precisa daquele atendimento para poder ir lá comprar um produto para atender o paciente. Isso é inadmissível. Com o orçamento que tem, é inadmissível. Podem dizer, Aloysio, que tem dificuldades econômicas em diversas áreas. Pode dizer que se tem dificuldade econômica para fazer obras estruturais importantes. Agora, dizer que falta dinheiro na saúde é inadmissível e inaceitável. A gente precisa dar um choque de gestão na saúde, porque tem dinheiro, está faltando a administração séria e competente. Caio, a gente vai entrar agora nessa proposta do segundo bloco, que é debater assuntos mais políticos, eventuais contradições. Eu vou começar com uma pergunta que já subiu algumas vezes aí nos comentários, inclusive do Maurício Batista. Seria a pergunta que a gente abriria, eu pelo menos abriria também a minha participação, que é com relação ao último debate da Carjopa. Até na pergunta do Maurício, você coloca se você não perdeu uma oportunidade como candidato de expor suas ideias, suas propostas em um encontro como esse. E eu acrescento também um outro comentário que está subindo toda hora aqui, que é do Dadá da hora da Boipic, reclamando sobre a questão de você foi um dos candidatos. Assim, os 3 que faltaram ao debate, você, Vladimir e Bruno, também não compareceram a esse encontro virtual com a Boipic. Qual o motivo da ausência desses encontros? Olha, vamos lá, Arnaldo. Primeiro, eu venho aproveitando todas as oportunidades que a gente tem para debater de forma séria o futuro da nossa cidade. Estou aqui, nunca deixei de estar em um convite que a Folha me fez. Estive presente na rodada passada,
né, de entrevistas, estive na pré-campanha dando entrevista aqui para vocês também e sempre vou estar de acordo com a minha agenda, né, de acordo com o que a gente tem já de agenda pré-estabelecida de campanha. A gente tem agenda já programada até o final da campanha. Tem hora que a gente consegue remanejar e tem hora que não. Com relação a debates, eu sempre participei desde a eleição passada e vou continuar participando sempre. É uma das atividades durante a campanha que eu mais gosto de fazer, exatamente por a gente ter a oportunidade de apresentar as nossas propostas. Porém, tem que ter um mínimo de exigência técnica para que as coisas aconteçam de forma que seja um debate que trate todos os candidatos, né, de forma igualitária. Eu não estou dizendo que a Carjopa não fez isso, muito pelo contrário, vale ressaltar aqui, né, a iniciativa da Carjopa positiva de fazer aquele debate, mas algumas questões técnicas que a nossa equipe, a nossa assessoria colocou para eles, infelizmente não foi cumprida, o que dificulta muito, né, a gente ir para um debate que não vai ter isonomia ali para que todos os candidatos possam apresentar suas propostas de forma igual. Por exemplo... Eu não vou entrar, em respeito, eu não vou entrar nesses detalhes, tá, Luiz? Você falou que faltou isonomia, porque a pergunta era livre? Questões técnicas, não, jamais. Pergunta livre tem que existir, como existe em todo debate. Na verdade, a questão estrutural do debate, eles seguiram bem ali as regras estruturais de perguntas. O problema não foi esse. E eu não vou entrar em detalhes em respeito a eles, porque eles tomaram uma iniciativa bacana. Mas, infelizmente, algumas questões técnicas não foram de acordo com o que a gente acha que seria o correto. Caio, teve uma leitura de uma nota que seria da sua assessoria? Teve alguns problemas de transmissão, todo mundo sabe disso, então uma hora caía, outra hora pode ser que eu esteja um pouco equivocado, que pode ser uma ida e volta dessa, pelo menos para onde eu estava acompanhando. Mas leram ali que você não iria porque o Beethoven estaria participando e a candidatura dele estaria indeferida. Foi isso mesmo? Não, o Arnaldo, na verdade, tinham 2 candidaturas que estavam indeferidas pela Justiça, né, e que estavam participando, que iriam participar do debate, né, que a Carjopa, em momento algum, disse que não participaria. Isso é um dos pontos, né? Isso é uma questão técnica. Você imagina, você vai para um debate com um compromisso de debater o futuro da cidade e pessoas que estão com a candidatura indeferida, que não têm o compromisso mais de debater o futuro da cidade, podem falar o que quiserem, né? E isso não é justo com a gente que tem uma candidatura responsável, que a gente trabalhou durante muito tempo para apresentar um projeto de cidade que consiga reconstruir e reviver a nossa cidade. Não dá para você entrar nessas questões aí técnicas que realmente não ficaram aquém do que a gente imaginava, né? Para qualquer debate, eu acho que tem que se cumprir esses requisitos mínimos. Você falou candidaturas indeferidas, você falou Beethoven e Jonathan Paz, não é isso? Isso, Aloysio. E só para concluir, a questão da Boipique, então, foi agenda? O Arnaldo, eu tenho infelizmente agenda marcada para todos os dias. Há quanto tempo a gente tem essa agenda aqui marcada? Desde 28 de setembro. E eu não estou aqui cumprindo a agenda? Porque a gente marcou ela previamente. Se vocês me ligam amanhã querendo uma agenda para depois de amanhã, talvez eu não consiga cumprir a agenda. Porque senão eu vou estar desrespeitando alguma outra pessoa que já marcou antes, assim como vocês. A gente se esforça para poder ir ao máximo de agenda possível. Pra você ter ideia, eu ontem deitei na cama para dormir 1h30, 1h40 da manhã. Hoje, 5h40, eu estava de pé tomando meu café da manhã para começar aqui com vocês mais uma entrevista no Folha no Ar. Eu acho que as pessoas que querem debater a cidade, do mesmo jeito que a gente respeita todas as instituições, elas também precisam respeitar todos os candidatos e entender que a agenda de todos os candidatos nesse momento é muito intensa e ela precisa de um trabalho prévio para poder você ajustar e atender a todo mundo. Eu vou, inclusive, checar essa questão aí. Obrigado, Dadá, aí pela pergunta, Dadá. Eu vou checar essa questão junto com a nossa assessoria para poder ver se há a possibilidade da gente encaixar na nossa agenda e estarei com o maior prazer, ou no encontro virtual, presencial, como for, para a gente poder estar debatendo as questões culturais, principalmente da cultura popular do nosso município. Caio, tem uma pergunta aqui no grupo. A Arnaldo fez a pergunta do streaming. Tem uma pergunta aqui do grupo, do ex-reitor da UENF, professor Luiz Passoni. O coronel Fabiano chegou a ser apresentado como seu vice, depois saiu reclamando de, ele coloca entre aspas, interferência da Ilson. Como foi essa história e qual papel a Ilson tem na sua campanha e teria numa eventual gestão sua?
Luiz Pacione, o professor da UENF? Ex-reitor da UENF. Tá bom dia aí, Pacione. Obrigado aí pela sua pergunta. Aproveito para mandar um abraço aqui para toda a UENF. Olha, Luiz, eu acho que você, mais do que ninguém sabe, que você aqui já teve a oportunidade de me fazer essa pergunta diversas vezes. Ilsa é minha mãe, né? Diferente de outros candidatos, eu tenho orgulho da minha família, tenho orgulho do que eles construíram na cidade de Campos, o serviço que eles prestaram para a população do município. E já disse diversas vezes que a Ilsa saiu da vida pública há muito tempo, e isso não teve interferência nenhuma em qualquer que seja questão política nesse pleito eleitoral, como não vai ter qualquer interferência na minha administração à frente da Prefeitura Municipal de Campos. Já deixei isso claro várias vezes, é um tanto quanto repetitivo esse tipo de pergunta e não acho que acrescenta em nada para a gente no futuro da nossa cidade. E em relação ao Coronel Fabiano, que é a pergunta inicial dele? Ele tomou a decisão dele, né? Eu acho que se ele fosse candidato, a gente poderia estar debatendo num debate realmente o que ele tem de planejamento para a cidade ou não e as questões que a gente entende que são importantes. Eu valorizo muito a família, Luiz. Caio, deixa eu te perguntar outra coisa em relação ao debate, porque esse é um ano atípico, né? É um ano com muitas candidaturas, mudança de... Você não pode fazer coligação na proporcional, gerou muitas candidaturas para majoritária, para tentar puxar a nominata, né? Essas 11 candidaturas também trouxeram dificuldades técnicas, logísticas para a Record, para promover os debates. Essas emissoras grandes não produziram o debate. Pela dificuldade logística que seria fazer com tantos candidatos, né? Claro, a gente entende, compreende, é difícil realmente. E é um ano atípico também pela pandemia, que a gente já falou aqui sobre a pandemia. Não, a gente falou, inclusive, na abertura, a gente não falou aqui ao vivo, não. Está falando antes de começar o programa, você está falando da dificuldade da campanha, né, nesse período. Da atipicidade, né? Isso. Então é uma eleição muito diferente. Em que você acha que mudou? E para você que já participou da campanha de 2016, participou da campanha de 2018, acompanhou as campanhas do seu pai, novo ainda, da sua mãe também, e em que tipo de legado isso vai deixar como aprendizado para a política, para a campanha eleitoral, esse ano de 2020? Olha, Luiz, sem dúvida alguma está sendo uma experiência nova para todo mundo, né? A gente que sempre fez uma campanha de muito contato com o povo, que é o nosso jeito de fazer campanha, é o nosso jeito de fazer política. A gente gosta desse contato direto, do abraço, do calor humano, é onde a gente encontra e consegue viver junto com a população de cada região, a dificuldade que cada região enfrenta. A gente consegue aprofundar, né, nessas dificuldades para a gente criar as soluções. Então, assim, isso com certeza prejudicou um pouco a campanha como um todo, né, de todos os candidatos que precisam estar na rua falando com a população, que é o jeito de se fazer política. Eu acho que esse é o jeito que deve ser sempre, estar em contato com o povo. Infelizmente, a pandemia tirou um pouco isso, mas o que eu posso dizer é que a gente se adaptou da melhor forma possível. Estamos usando muito as redes sociais para poder comunicar com a população, para apresentar as nossas propostas de governo. Tenho feito lives constantemente, toda semana, para a gente poder apresentar as nossas propostas, conversar com a população. Essa semana mesmo eu fiz uma live sobre o abandono da nossa cidade, o abandono que essa atual administração vem promovendo na nossa cidade, com ruas sujas, esburacadas, mal cuidadas, né, equipamentos sendo fechados, o Parque Saraiva, que foi destruído pela gestão passada. Eu me recordo da época que Arnaldo pavimentou o Parque Saraiva na Baixada, né, e infelizmente no final do governo da família Garotinho destruíram o bairro e lamentavelmente o candidato da família Garotinho recentemente vai ao bairro dizer que ele vai reconstruir o bairro. Reconstruir o que eles destruíram?
Não, não é por aí. Então, Aloysio, eu tenho dito sempre o seguinte: a gente precisa aproveitar nesse momento a rede social, esses espaços que vocês abrem de forma brilhante para a gente, essa oportunidade da gente conversar com a população aqui na Rádio Folha FM, para a gente poder explanar as nossas propostas, as nossas ideias e, sobretudo, o que a gente quer para o futuro de Campos. Então, é dessa forma que a gente tem feito campanha. Obviamente que a TV ajuda muito, porque é uma oportunidade também da gente estar colocando as nossas propostas à frente. A InterTV promoveu uma série de perguntas diárias que a gente vem respondendo toda manhã para a InterTV. Hoje tem mais uma, né? Infelizmente tem candidatos que não responderam todas as perguntas, isso sim, perdendo uma oportunidade ali de explanar as suas propostas de governo, de responder ao povo, que são perguntas vindas do povo, né? E a gente tem feito rigorosamente, aproveitando todas essas oportunidades para a gente mostrar o que vai ser a nossa gestão. Caio, tem todo ano eleitoral, 2016 foi assim, 2018, quando você veio candidato, foi assim, agora 2020 não é diferente. Há uma contestação com relação à sua experiência, tanto na área política quanto sua experiência de currículo profissional. Como que você responde a essas críticas de que você não teria experiência? E quando a gente fala de experiência... Oi, só concluindo, Caio, que quando a gente fala de experiência também, muitas vezes a gente lembra do governo, da gestão anterior, que o Rafael, ele, apesar de ter sido vereador de um mandato, muita gente fala que era um novo, sem experiência, muita experiência na questão política. É realmente isso? Falta experiência? Como que você responde a essas críticas? Olha, Arnaldo, eu já respondi isso diversas vezes e não tenho problema de responder quantas vezes mais for feita essa pergunta. Primeiro é preciso diferenciar as coisas, né? Eu acompanho a vida pública e participo dela há muito tempo. Na gestão ainda do meu pai, né, o ex-prefeito Arnaldo Viana, eu tive a oportunidade, junto com a equipe dele de governo, de desenvolver alguns projetos importantes para a população, como foi o caso do Navegar é Preciso. Naquela época, um projeto que visava levar a inclusão digital e social para a população, né? A internet naquela época era cara, difícil de acesso, era internet de escada, e a gente ali conseguiu levar acesso para diversas comunidades. Foram mais de 12 unidades criadas no município. Se era difícil ter acesso à internet, mais difícil ainda era ter acesso a um computador pessoal, e muitas pessoas puderam, através do Navegar é Preciso, não só ganhar informação, mas também fazer cursos importantes, fazer TCC, enfim. Foi importante para a população de Campos, tanto é que a população pede a volta desse programa, obviamente de forma estruturada para esse novo momento que a gente vive, e a gente vai trazer o Navegar Preciso 2.0, repaginado como espaços do conhecimento, para promover cursos de capacitação na área de tecnologia da informação, aproveitando, né, as unidades escolares para que a gente não gere mais custo para o município, mas possa gerar capacitação para a nossa população. Acompanhei sempre o Arnaldo durante toda a trajetória dele, o que, obviamente, me motivou a estar na vida pública, por toda a sua forma humana e sensível de governar, e isso se tornou a minha grande referência, né? E motivou, obviamente, a minha formação em gestão pública, motivou a minha ida a trabalhar no Congresso Nacional, motivou eu ter sido candidato na eleição de 2016, uma candidatura que a gente fez com muita seriedade, tanto é que muitas coisas que a gente falou em 2016, Arnaldo, continua sendo extremamente atual, né? Em 2016 eu falei da importância que Campos tinha naquele momento de começar a se reposicionar no cenário econômico regional, estadual e nacional, né? Aproveitando a oportunidade que o Porto do Açu estava dando para Campos, pela capacidade que a cidade de Campos tem de absorver, né, essas demandas, diferente, por exemplo, de São João da Barra, que é onde o porto está localizado, mas Campos conta com uma infraestrutura muito maior, né? Infraestrutura que eu digo em todos os aspectos, né? Da rede de hotelaria, do centro gastronômico, enfim, coisas que a gente sabe que consegue atrair as pessoas para estarem morando na cidade de Campos, por proporcionar uma qualidade de vida superior de São João da Barra nesse quesito, e Campos não aproveitou esse momento tão importante, né? E hoje a gente precisa voltar a falar disso, da importância que isso tem para a gente trazer empresas para a cidade, fazer isso criando zonas especiais de negócio, para que a gente volte a gerar emprego e renda com essas empresas vindo para a nossa cidade e transforme Campos num grande polo logístico.
que é o que eu disse desde 2016 e que continua extremamente atual. A necessidade de voltar a utilizar o Fundo de Desenvolvimento de Campos, também criado pelo nosso grupo político, e é onde eu digo, nosso grupo político, diferente do grupo que está hoje na Prefeitura de Campos, tem experiência. A gente já fez. A gente está propondo uma mudança, obviamente, dessa gestão atual que não funcionou, que não deu certo, teve oportunidade e não fez, né, para voltar para aquilo que deu certo. A gente não está vindo fazer uma experiência, a gente não está vindo testar algo que vamos ver se vai dar certo, não. É um modelo de gestão que já foi comprovado, não é à toa que todas as pesquisas que são feitas na cidade durante anos depois que o Arnaldo saiu da prefeitura, ele é considerado o melhor prefeito da cidade. E quando ele é considerado na pessoa dele, mas porque tinha um grupo técnico qualificado e experiente ao lado dele para poder executar esses projetos que ele julgava necessário para a população e que foram, né? Tanto é que a população reconheceu isso e muitos desses projetos funcionam até hoje. Você vê que as grandes coisas que foram criadas em Campos foram criadas na gestão do Arnaldo. O Fundecam está funcionando até hoje, o SIDAC funciona até hoje. Se outras gestões não aproveitaram de forma adequada, essas gestões não merecem continuar. E foi isso que vem acontecendo desde então, né? O Vale Alimentação foi criado na gestão de Arnaldo, a Bolsa Universitária foi criada na gestão do Arnaldo. Tudo isso por uma equipe técnica competente que trabalhava à frente da administração pública. Essa mesma equipe vem ao longo de anos produzindo junto comigo, junto com o Arnaldo, um programa de governo para resgatar e recuperar a economia da nossa cidade, né, e resgatar o social do nosso município, para que a gente consiga, de novo, dar um desenvolvimento econômico, uma qualidade de vida para o cidadão campista, fazer o dinheiro circular na cidade. Eu me lembro que, na época de Arnaldo, havia a sensação real, porque era palpável, isso existia, de que todo mundo tinha oportunidade, todo mundo ganhava dinheiro, a geração de emprego era constante. Por quê? Se você olhar, dados comprovam isso, que inclusive o grupo da família Garotinho levou 5 anos para criar cerca de 10 mil empregos. Arnaldo, em 2 anos, criou mais de 16 mil empregos na cidade. Isso com usos de ferramentas como o Fundecam. Então, assim, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente já fez lá atrás, não é experiência, ninguém está vindo aqui testar algo novo. E vamos combinar, a experiência que esse pessoal teve, o Arnaldo, eu não quero ter, não. Experiência de arrombar o Fundo Previdenciário de Campos, os nossos aposentados e pensionistas hoje ficarem sem ter como receber, experiência de deixar funcionário com 13º atrasado. Essa experiência que as pessoas querem que o Caio tenha, essa experiência eu agradeço, mas eu não quero ter. Eu quero ter a experiência de ir referência num governo que deu certo, num governo que gerou resultado positivo. E todas as minhas reações são baseadas em resultados positivos. Vocês não vão ver o Caio iniciar uma obra sem planejamento e deixar essa obra inacabada, se arrastando por gestões. Caio, deixa eu pegar carona nessa resposta sua. Tá, Luiz. Antes de acabar o bloco, você aqui e na sua campanha é muito pautada nas realizações do governo Arnaldo. E se você pegar, a gente falou aqui no primeiro bloco sobre receita petrolífera, se corrigir ela para PPCA, um município, população consideravelmente menor, né? A máquina, um tamanho também consideravelmente menor, e as receitas petrolíferas corrigidas pelo IPCA no governo Arnaldo, com os 3 anos de Rafael, que estão completos, é quase metade. Né? O governo Rafael é quase metade, corrigido pelo IPCA, do que o Arnaldo teve. Então, de novo, coisa financeira. Mas a pergunta não é essa, não. Tanto você quanto o Vladimir são questionados por estarem concorrendo, porque ninguém duvida da popularidade de Arnaldo e de Rosinha. Isso ninguém duvida, né? São muito populares realmente. Mas vocês estariam concorrendo pelo fato de Arnaldo não poder concorrer e de Rosinha não poder concorrer. Como é que você responde do seu lado a esse tipo de crítica? Olha, Luiz, na verdade, só voltando à questão econômica que você falou baseado na arrecadação dos royalties, e que obviamente Sim. teve uma queda mundial, né? Mas a arrecadação própria de Campos, ela também obviamente aumentou com o tempo, né? Então, se você hoje analisar o orçamento como um todo, a atual administração tem à disposição dela um orçamento maior do que o Arnaldo tinha na época dele, mesmo corrigido pelo IPCA, Luiz. E o que a gente precisa entender é que o que eu respondi relacionado à pergunta do Arnaldo
é que nós temos a referência positiva do que deu certo e nós temos um grupo técnico qualificado ao nosso lado para proporcionar, né, as medidas necessárias que a gente sabe que precisam ser tomadas para a retomada do desenvolvimento da cidade. Agora, com relação à tua pergunta, com relação a Arnaldo, não dá para comparar em nenhum ponto, né, Luiz? Arnaldo governou com responsabilidade, Arnaldo nunca teve nenhum processo por desvio de dinheiro público, Arnaldo nunca teve nenhum secretário preso, né? Então é uma diferença muito grande. Arnaldo está até hoje, né, trabalhando como médico, exercendo a profissão dele, é uma pessoa extremamente querida, que não enriqueceu na política, nunca precisou da política para sobreviver. Então, eu acho que assim, não dá nem para a gente entrar nesse aspecto comparativo. Eu entendo a sua pergunta, entendo a necessidade de você fazê-la, mas não dá para a gente entrar nesse aspecto comparativo. E entendo, Aloysio, que a população, na última eleição, deu a resposta, que ela não quer esses governos irresponsáveis. Ela não quer esses governos, né, que baseiam a política delas, né, em fazer novas plataformas políticas, né, usando campos para chegar ao governo do Estado. Se você olhar os períodos que foram feitos de empréstimo no município de Campos, empréstimos esses, né, que a gente hoje sofre, a população toda sofre, porque poderia estar sendo utilizado para investimento e a gente, infelizmente, tem que pagar essa conta da má administração da família Garotinho. Se você analisar, Luiz, foram feitos em épocas eleitorais. Começa isso em 2014, quando o Garotinho perde o governo do Estado. Depois, de novo, em 2016, em 2015 e 2016. Ou seja, sempre próximo de ano eleitoral. Espera aí, qual é a responsabilidade desse pessoal com a população? Eles quebraram a cidade, utilizaram mal o dinheiro que eles tinham na época para administrar o município e que foi a maior arrecadação que a cidade já teve, foi no período da administração deles. Isso é inegável. A gente tem certeza do que a gente está falando e tem certeza, inclusive, porque eles deixaram diversas estruturas inacabadas. O que se tem hoje, Aloysio, de obra inacabada na cidade de Campos é um absurdo. Você tem escolas, você tem creche, você tem posto de saúde, você tem um shopping popular, o Camelódromo, que está há 6 anos e até hoje não foi entregue. Aí agora vem querendo botar a culpa só na administração atual. A administração atual tem culpa, sim. Tem culpa porque não se planejou para a retomada dessas obras que já tinha sido gasto dinheiro público ali. Mas quem fez mal feito o planejamento e quem gastou lá atrás e não concluiu foram eles. Isso é um grande exemplo de má administração. Essas obras todas inacabadas gerou desperdício de dinheiro público. Prestadores de serviços tiveram que demitir seus funcionários, ficaram com dívidas. Hoje, as principais empresas no setor de construção civil de Campos, que prestavam serviço para a prefeitura, estão quebradas. Se não estão quebradas, estão mal das pernas. Fruto da incompetência e da má administração desse grupo político que saiu da prefeitura e que hoje quer retomar dizendo que é a solução. Não, não é a solução. Um minuto, Caio. É longe de ser a solução. Na verdade, a população tanto entende isso que deu a resposta a eles na eleição passada e eu não tenho dúvida que vai dar essa resposta nessa eleição. Não é à toa que a gente vem avaliando todos os dias na rua que a população diz o seguinte: a gente não quer de novo um governo irresponsável, nem quer continuar com a incompetência que a gente vê hoje. Nós queremos avançar e queremos avançar com algo seguro. Queremos uma mudança com segurança daquilo que a gente sabe que funcionou lá atrás. Isso é o que a população de Campos hoje espera e isso é o que a gente consegue entregar para o povo de Campos. Um trabalho sério, competente e com a ética em primeiro lugar, Luiz. Perfeito. Bom, fechado esse bloco aí, são 8h45. Caio Viana, candidato do PDT, nosso convidado hoje do Folha no Ar. É a segunda rodada de entrevistas com os candidatos. E próximo bloco, tema também muito esperado aí pelos ouvintes e pelos internautas, seguidores aí da nossa página no Face e também o podcast, os planos do candidato para a Prefeitura de Campos. Aloysio e Arnaldo, alguma conexão? Vamos direto aí ao próximo bloco. São 8h46 agora. Voltamos já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.